Olá, meu nome é Laura de Moraes Carvalho, eu sou aluna de Relações Internacionais da PUC Campinas e bolsista de Iniciação Científica da FAPESP e vou apresentar o trabalho Causas e Implicações da Remunicipalização dos Serviços de Água e Saneamento Básico, que foi orientado pela professora doutora Bruna Branchi. O objetivo geral dessa pesquisa é de analisar as formas de desprivatização dos serviços de água e saneamento, a fim de avaliar a sua contribuição para a promoção dos direitos humanos à água e ao saneamento. E, para isso, foram estabelecidos dois objetivos específicos, que são de discutir as modalidades de governança e elaborar critérios alinhados aos direitos humanos à água e ao saneamento para a identificação de melhores práticas. Quanto à metodologia, essa é uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, e as informações foram obtidas a partir de 43 bibliografias acadêmicas, selecionadas a partir do Google Acadêmico, Cielo, CAPES e JSTOR, e também foram obtidas por 17 documentos originais do Banco Mundial, Transnational Institute e Nações Unidas. Com isso, foram identificados 21 casos de remunicipalização dos serviços de água e saneamento básico para serem analisados por essa pesquisa. Quando se trata das modalidades de governança dos bens comuns, no qual se inclui a água, pode-se dizer que ela pode assumir as formas público, privada ou comunitária, e isso é diretamente influenciado pela natureza da água como um bem comum ou como um bem econômico, mudando ali a relação de como ela é observada. Atualmente pode-se dizer que os serviços de água e saneamento são majoritariamente públicos em todo o mundo, mas existem alguns períodos de tendência, como privatização ou a própria remunicipalização, que é o objeto de estudo dessa pesquisa. A remunicipalização, portanto, ela é uma tendência de governança dentro desse contexto maior no qual a maioria dos serviços de água e saneamento são públicos, e ela surge em meados dos anos 2000 como uma contraposição à gestão privada que foi muito incentivada pelo neoliberalismo. O conceito consiste na devolução dos serviços de água e saneamento anteriormente privatizados ao poder local ou, mais genericamente, ao controle público. A remunicipalização também pode ser vista como uma alternativa à dicotomia público e privada, que é muito presente nesse setor, e também promove os elementos da pluralidade, democracia e participação, dessa forma se diferenciando da governança pública e também se aproximando de uma governança comunitária. É uma tendência crescente nos últimos anos. De 2000 a 2021 foram identificados 334 casos bem-sucedidos de remunicipalização de água no mundo. E aqui ao lado eu trago um mapa que mostra essa distribuição de casos pelo planeta, mas esse mapa ele é de 2014, quando ainda existiam 180 casos de remunicipalização em todo o mundo. Destaca-se a forte presença da França e dos Estados Unidos e a diferença entre as quantidades de casos entre o norte e o sul global. Aqui eu apresento os critérios de direitos humanos à água e saneamento que foram usados para analisar os 21 casos de remunicipalização selecionados e que vão ser apresentados a partir de 4 grupos. O primeiro grupo de resultados sociais inclui os critérios equidade, participação, qualidade do ambiente de trabalho, solidariedade e ética pública, e foram majoritariamente observados nos casos de Terraça, Nápoles e Cochabamba. Em Terraça e em Nápoles, as causas que levaram à remunicipalização foram político-ideológicas, ou seja, a convicção de que a água é um bem comum, enquanto em Cochabamba as causas foram socioeconômicas, muito como resultado do aumento de tarifas que ocorreu na cidade. Nos 3 casos, existe um elemento em comum, que é a presença dos atores sociais, ou seja, os consumidores e as organizações, como os que deram início ao processo de remunicipalização. O principal resultado desses casos foi do aumento da participação social nos processos de tomada de decisão, o que muitas vezes é feito pela criação de conselhos e de observatórios para supervisão e tomada de decisão, que eu trago como destaque o Observatório de Água em Terraça, que possui poder de voto e também grupos de estudos relacionados aos direitos humanos à água e saneamento. Pode-se analisar nesse caso do grupo de resultados sociais que existe uma relação direta entre atores sociais e resultados sociais e também uma relação direta entre a causa político-ideológica e esses resultados sociais, visto que Terraça e Nápoles são os únicos 2 casos em que o fator político-ideológico é presente.
No grupo de resultados econômicos, incluem-se os critérios de eficiência, sustentabilidade e acessibilidade econômica, e esses foram os resultados mais recorrentes nos casos analisados, resultando na identificação de 11 regiões onde os resultados foram essencialmente econômicos. As causas que levaram à remunicipalização dessas 11 regiões são variadas, podendo ser socioeconômicas, financeiras e técnicas, contudo, em todas elas, o ator político foi o responsável por iniciar a desprivatização. Para exemplificar essa situação, eu trago o exemplo de Paris, que foi uma cidade remunicipalizada por causas socioeconômicas e pelo ator político, e que teve como resultados econômicos a redução de tarifas, sendo uma das mais baixas do país, também a redução de custos operacionais ainda no seu primeiro ano de operação, implementação de tarifas sociais, também a extinção das tarifas de conexão, implementação de planos econômicos. Tudo isso permite analisar que os resultados econômicos eles têm uma relação direta com o ator político, visto que em todos os casos isso se repete, embora as causas sejam variadas. O grupo de resultados operacionais inclui os critérios de qualidade dos serviços, responsabilização, transparência, transferibilidade e realização progressiva, e foi o segundo resultado mais observado entre os casos analisados de remunicipalização, estando presente nesses 7 casos aqui mostrados. As causas e os atores destes casos são variados justamente por conta da própria variedade de critérios que estão elencados nesses resultados operacionais, e alguns resultados práticos são da criação de agências de monitoramento e regulação dos sistemas de água, como ocorreu em peso na Argentina, e também melhorias técnicas de medição, diminuição de vazamentos e melhor qualidade da água, que de forma geral ocorreu em todos esses casos apresentados, mas com destaque para Malásia e Cameron, que são regiões nas quais as causas são técnicas e os resultados são operacionais, apresentando, portanto, uma congruência aí entre a causa e o resultado. O último grupo é de resultados ambientais, e aqui está presente somente o critério da sustentabilidade, que também está incluído nos resultados econômicos, e de forma geral, nenhum dos casos analisados possui resultados essencialmente ambientais, contudo, esses casos aqui elencados, eles se destacam pelos seus resultados ambientais secundários, e o que faz com que as causas e os atores desse grupo sejam variados. Os principais resultados práticos são da redução do consumo de energia elétrica e emissão de gases de efeito estufa, investimento em energias renováveis, esses dois muito ligados a Paris, a formação de parcerias locais e comitês dedicados ao meio ambiente e a redução de desperdício de água, o que esteve muito presente em Terraça e em Nápoles, o que leva justamente à nossa análise, porque são 2 locais em que a causa da remunicipalização foi política ideológica e produziu resultados secundários ambientais e primários sociais, como mencionado anteriormente. Concluindo a apresentação, é possível afirmar que a remunicipalização assume diferentes formas em cada local que ela ocorre, e que também é possível estabelecer correlações entre as variáveis de atores, causas e resultados. Então, de forma geral, a causa político-ideológica é essencialmente provocada por atores sociais e gera resultados sociais e ambientais. As causas financeiras e técnicas estão exclusivamente ligadas ao ator político e produz resultados econômicos e operacionais, enquanto as causas socioeconômicas são majoritariamente iniciadas pelo ator social e resultam em iniciativas sociais e também ambientais. Tudo isso também permite dizer que existe uma aproximação entre a governança comunitária e a remunicipalização por conta das características de participação e de democracia, principalmente quando se trata da causa político-ideológica que foi mencionada. Assim, pode-se concluir que a remunicipalização ela tem uma capacidade de promover os direitos humanos à água e o saneamento em diversas esferas, e ela necessita de adequações e de incentivos para se concretizar de forma completa e efetiva em todas as regiões em que ocorre. Essas foram as referências usadas por este trabalho. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de divulgar a minha pesquisa na 32ª edição do Cicusp.